Olá, está no ar mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Hoje, nosso entrevistado é o deputado Marcelo Santos, do PMDB, ele que é presidente da Comissão de Infraestrutura aqui da Assembleia Legislativa. Bom, deputado, seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Eu que agradeço a oportunidade de, mais uma vez, poder participar desse espaço tão importante para que a nossa sociedade possa conhecer os trabalhos que os legisladores do Poder Legislativo estão atuando em prol do desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Bom, vamos então começar falando um pouco sobre os trabalhos que devem nortear as discussões da Comissão de Infraestrutura, que além de tratar de mobilidade urbana, trata também de logística. Temos aqui uma ação que a comissão vai acompanhar a execução de todas as obras de infraestrutura realizadas por meio de convênios firmados entre o governo do Estado e também prefeituras. Deputado, como é que vai ser a atuação da comissão nesse sentido? Como é que vai ser esse acompanhamento? Na verdade, a comissão se preparou tecnicamente, através de convênios que ela fez com instituições que têm know-how. Vou citar aqui a Universidade Federal do Espírito Santo, o IFES e o Sindicato dos Engenheiros, para que nós pudéssemos ter no bojo da comissão, dentro de seu núcleo, profissionais competentes, principalmente para essa área de infraestrutura, pavimentação e a própria Codesa, que nos cedeu o servidor para que nós pudéssemos trabalhar também nessa área portuária. O Estado tem algumas obras já em andamento e outras iniciarão, que são obras de grande porte, obras impactantes nas cidades e que têm reflexo no Estado inteiro. Mas tem uma outra preocupação que chamou a atenção da comissão, que são os convênios que são celebrados do governo do Estado com as prefeituras municipais. Só para citar um exemplo para você, agora no final de dezembro para início de janeiro, o governo do Estado celebrou somente na Grande Vitória mais de 100 milhões de reais de convênio de cooperação técnico-financeira para que os municípios pudessem fazer suas obras de infraestrutura, aquelas obras principalmente que ligam bairro a bairro, pavimentação, drenagem e outras obras de pequeno porte. Como é que esse dinheiro é aplicado? Será que as obras executadas pelos municípios capixabas são executadas no padrão governo do Estado? São obras de boa qualidade? Nós estaremos visitando todas essas obras, fiscalizando ela com profissionais competentes, para que a sociedade também possa se manifestar dizendo que se a obra atendeu a contento, porque não está se tratando de dinheiro do Estado e nem dinheiro do município. Está se tratando de dinheiro do contribuinte, que quer fazer valer a sua contribuição, que se transforme em benefício para toda a comunidade. E essas obras que nós estamos e estaremos fiscalizando são importantes para o desenvolvimento econômico, com reflexos sociais para todas as cidades capixabas. Então, o papel da nossa comissão é fiscalizar todas essas obras, nós estaremos in loco, vai ser um trabalho exaustivo, vai ser um trabalho que nós vamos ter que nos dedicar muito, mas é o nosso papel e é para isso que nós estamos na Assembleia. Temos a harmonia com o Poder Executivo, mas temos a nossa independência e o papel da Comissão de Infraestrutura, da qual eu tenho a oportunidade e a honra de presidir, vai exercer o seu papel para que nós possamos valorizar o recurso público, que não é meu, que não é seu, mas é de todos nós da sociedade capixaba. A gente está num ano eleitoral, né? Nesses períodos, assim, é um pouco mais complicado falar nesse tipo de obra? É complicado, primeiro porque nós estamos num processo de eleição municipal, onde vereadores e novos prefeitos e os prefeitos estarão no Instituto da Reeleição, aqueles que podem, diante do que garante a legislação eleitoral. E aí você tem que ter um cuidado muito grande, a comissão também está preparada para isso, para que essas obras não tenham cunho eleitoral. Ou seja, o governo, por exemplo, cito aqui Cariacica, que é a cidade que eu tenho a oportunidade e a honra de representar aqui na Assembleia. Cariacica recebeu o convênio da ordem de 29 milhões de reais. Uma luta nossa, durante muitos anos trabalhando, desde o governador Paulo Artung até agora, e o governador Renato celebra um convênio da ordem de 29 milhões de reais. Serão dezenas de ruas e avenidas que serão pavimentadas e drenadas. E como é que esse dinheiro vai ser aplicado? Como é que será a forma da prefeitura em execução dessa obra? Será que nas placas que serão afixadas no início dessas ruas, dessas obras, terá lá a logo da prefeitura e também do governo do Estado, mas principalmente, será que vai estar lá o valor daquela obra, que é para você, cidadão, fiscalizar? Essa é uma atitude que a comissão vai adotar de fiscalizar e de dar um norte nisso, porque é um convênio do governo do Estado, onde a atribuição é do Poder Legislativo, é da Assembleia Legislativa e é da Comissão de Infraestrutura. E garantir que essa obra seja executada, para que não fique ali a dependência de que o processo eleitoral seja superior à necessidade da cidade. Se eu ganhar, essa obra vai ser executada. Não é isso que a gente quer. A gente entende que existe um processo eleitoral e todos aqueles que vão colocar o seu nome
tenho esse direito, mas nós não queremos antecipar nenhum processo eleitoral e muito menos atrapalhar essas obras que são sonhadas há muitos anos. Para se ter uma ideia, no município da Serra, 44 milhões de reais foram conveniados com aquele município em apenas um convênio. E aí você imagina o quanto isso vai ser importante para o município da Serra. E assim outras cidades como Vila Velha, Viana e tantas outras cidades capixabas que o governo repassou dinheiro através de convênio. Nós estaremos lá fiscalizando. Como é que vai ser o trâmite dos trabalhos, né? Vai começar, tem uma cidade, uma região que pretende-se começar por ela? Nós inicialmente começaremos pela região metropolitana da Grande Vitória. O maior volume de recursos e maior população. E, naturalmente, o maior número de obras. Até porque também nesse arco metropolitano, onde eu cito Vitória, Cariacica, Vila Velha, Serra e Viana, nós teremos as maiores obras de grande porte. Cariacica, a conclusão da rodovia leste-oeste, que faz um link entre Cariacica, Viana e Vila Velha. A construção da quarta ponte, que vai ligar Vitória a Cariacica, através da Serafim-Derense e Porto Santana e BR-101, que vai desafogar esse problema que nós temos do trânsito, melhorando assim a mobilidade urbana. Temos a reativação do transporte aquaviário de passageiros. Temos outras obras estruturantes que estão acontecendo, que também trata-se na Comissão de Infraestrutura, porque fala da infraestrutura esportiva. Temos a construção do Kleber Andrade, temos aí a rodovia José Sete, que nós chamamos de Corredor José Sete. Então essas obras são construídas exclusivamente pelo Estado. A comissão estará fiscalizando. E por serem obras de grande porte, nós identificamos que começar pela Grande Vitória, nós podemos ir lá fiscalizar as obras que a Prefeitura de Cariacica vai fazer com dinheiro do Estado e fiscalizar as obras que o Estado está executando dentro do município de Cariacica. Da mesma forma em Vila Velha, Serra, Viana e Vitória. E daí nós faremos a vistoria e fiscalização nas outras regiões, região sul, região norte e região serrana, fazendo um levantamento e escutando a sociedade, que é o mais importante. Se ela gostou da obra, que tem que gostar da obra e dar nota a ela, é a sociedade. Nós meramente destinamos os recursos e fazemos aquilo que a sociedade quer e o que ela precisa. Então ela que tem que dar nota para saber se o serviço foi realizado a contento, com um parecer técnico de quem de fato é da área, para não termos aqui os famosos engenheiros de plantão. Ao invés de ser engenheiro formado na universidade, ele é engenheiro de engenho de cana. É aquele famoso cidadão que fica dando opinião sem saber do que está falando. Então nós queremos assim escutar a sociedade, o clamor dela, de perguntar a ela se ela está gostando da obra, se é isso mesmo, porque ela vivencia aquilo no dia a dia, está na porta da casa dela, mas também vamos levar o engenheiro para que ele possa, de fato, conferir se aquela obra está sendo executada, observado o critério de que aquilo ali é um recurso público, tem que ser muito mais valorizado se fosse recurso privado. Além dos membros da comissão e possivelmente um técnico aí que o senhor deve levar, quem mais fará parte dessas vistorias, né? Tem uma entidade, algum outro corpo técnico aí? Não, na verdade, além dos membros da comissão, nós estaremos levando aí os profissionais que já estão o convênio celebrado entre a Universidade Federal e o IFES e o SENGE, que é o Sindicato dos Engenheiros. Se for alguma obra na área portuária, a CODESA também já se dispôs aliás, a CODESA já assinou o convênio e já disponibilizou um servidor que é um profissional capacitado para essa área portuária. Enfim, aí eu vou falar sobre aquaviário. Então a CODESA está ali. Se eu for falar sobre o sistema metroferroviário, o IFES e a Universidade Federal estão também colocando ali à disposição profissional capacitado. Se for falar sobre pavimentação, da mesma forma, drenagem também. Então nós vamos ter condição de, inclusive, emitir pareceres para dizer ao governo do Estado que ele deve estancar aquele convênio, paralisar e pedir uma ação imediata do executivo local, prefeitura de qualquer município que seja, de que a obra não está sendo feita a contento. E, ao mesmo tempo, parabenizar também o prefeito que a obra for feita valorizando o recurso público. Então, assim, a comissão não vai fazer nenhuma caça às bruxas, nós vamos cumprir e exercer meramente o nosso papel constitucional, que é o que está previsto na Constituição, fiscalizar as ações do executivo e de todo o recurso público nele aplicado. Por ele aplicado. O senhor citou agora mesmo algumas obras aí, entre elas a Quarta Ponte. A discussão envolvendo aí a construção da Quarta Ponte, que vai ligar Vitória a Cariacica, ela começou aqui na Assembleia, mais propriamente na Comissão de Infraestrutura a qual o senhor preside, né? Como o senhor vê o andamento desses estudos para a construção dessa Quarta Ponte, quais são os benefícios que ela pode levar
para as duas cidades aí. Na verdade, você falou uma coisa que é bem verdade. Essa discussão começou em 2003, ainda quando eu cheguei a primeira vez na Assembleia, dizendo que ainda era uma utopia fazer a ligação Vitória-Cariacica através da quarta ponte, que pudesse ligar o município nas proximidades da Avenida Serafim Derenze e a Cariacica através da descida na região da Grande Porto Santana, passando por Itacibá, Santana e a rodovia BR-101, rodovia federal BR-101. Nós começamos a discutir isso dentro do seio do governo. O governo começou a fazer um estudo e, graças a Deus, essa discussão começou no governo Paulo Artung e ela continua no governo Casagrande, que eu quero aqui prestar as minhas homenagens, porque nenhuma obra foi paralisada. E uma obra importante, que não vai beneficiar apenas as duas cidades, vai fazer com que esse arco metropolitano complicadíssimo no que tange à mobilidade urbana tenha aí essa tensão diminuída. E aí nós podemos fazer os acessos se tornarem mais facilitados. Quer dizer, você faz uma ligação dessa, o Estado já publicou o edital para a contratação do projeto. A partir da confecção desse projeto e a apresentação dele para o governo, nós teremos a noção exata de onde começa a ponte, onde termina, aonde ela vai descer, onde ela vai subir, que tipo de material será usado, se é tudo de concreto ou se tem parte metálica dela, como é feito inclusive a terceira ponte. Uma parte é concreto e o vão central dela é metálico, é de aço. Então esse estudo vai nos dar esse norte. E aí quem ganha é a sociedade capixaba. Uma obra decente, importante, uma obra de grande porte e que vai, além de valorizar muito as regiões aonde ela vai subir ou descer, ela vai garantir com que o cidadão da região metropolitana tenha uma melhor mobilidade urbana. Nós estamos falando aí de uma obra que vai custar dezenas de milhões de reais, que ainda não se tem uma estimativa, porque é uma obra que vai cruzar aí o braço sul do Rio Santa Maria. E nós estamos, inclusive, ficando muito atentos a isso, porque nós estamos trabalhando o reestabelecimento da navegabilidade do braço sul do Rio Santa Maria, ou seja, pegando de Cariacica até o Porto de Vitória, para que nós possamos transportar mercadorias através de barcaça. E se ela tiver ali a sua altura que complique, por exemplo, o tráfego da navegação de uma barcaça que possa transportar mais de 2 teus, ou seja, mais de 2 contêineres um em cima do outro, isso aí pode dificultar o futuro dessa região. Mas há uma preocupação direta nisso, nós estamos oficiando ao governo do estado para que fique atento a isso, porque num futuro próximo nós teremos aí o transporte de mercadorias lá do contorno das estações aduaneiras do interior, onde fica lá as EADs, de contêineres para poder sair do porto até as EADs ou das EADs até o porto. E o que isso gera para a gente? Menos automóveis na rua, trafegando pesado, ou seja, diminuiremos a violência no trânsito e uma coisa ecologicamente correta, diminuiremos a emissão de CO2. Então, assim, são coisas que vão interligando, é uma interface muito grande, por isso que o nome infraestrutura engloba tudo. E é um tema muito importante e muito bacana se discutir e de trabalhar. Eu tenho me dedicado ao máximo com relação a isso. Saber aproveitar aí o potencial logístico de cada localidade, nesse caso, Cariacica. Com certeza. Bom, deputado, eu vou pedir licença ao senhor um instantinho, porque esse primeiro bloco chegou ao final. E você que está acompanhando a ação parlamentar, não saia daí não. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ação Parlamentar, que hoje está recebendo o deputado Marcelo Santos, do PMDB. Bom, deputado, vamos continuar falando sobre os trabalhos, né, que vão nortear aí a comissão esse ano, a Comissão de Infraestrutura, da qual o senhor é presidente. Tem uma outra discussão também, que já começou há algum tempo, o senhor já tem falado, inclusive, no plenário, com bastante ênfase, é a questão da reativação do aquaviário. Inicialmente, o governo sinalizou que talvez não seria viável, mas a partir de agora as discussões mudaram um pouco, né? Na verdade, essa é uma questão que eu comemoro muito, essa vitória, porque nós tivemos uma discussão muito centrada com o governo do estado, o governo anterior, que já havia decidido pela não reativação do transporte aquaviário de passageiros, alegando da sua não viabilidade econômica. E nós fomos em loco em diversos lugares no Brasil, visitando o transporte aquaviário, a forma que era operada,
para que nós pudéssemos trazer uma solução para o Espírito Santo diante desse caos urbano que nós temos, que é a questão da mobilidade urbana e, naturalmente, aí uma demora maior nos percursos, principalmente do transporte coletivo, que transporta trabalhadores para todos os lugares da Grande Vitória. E trouxemos um engenheiro que opera a linha Charitas, Praça 15, no estado do Rio de Janeiro, para que ele pudesse conhecer aqui a nossa rota aquaviária. E ele disse que era viável. Mas uma coisa me chamou a atenção, e nós marcamos uma reunião na época com o governador Paulo Artung, dizendo para ele da importância. É claro que algumas coisas foram alteradas naquele tempo. Quando o transporte aquaviário existia, não existia a quarta ponte, não existia o sistema Transcol. E aí, com a construção da quarta ponte e a interligação do sistema Transcol, nós tivemos uma mudança radical. Tivemos também um problema no setor de transporte que chegou a forçar uma barra, entre aspas, para que o transporte aquaviário pudesse chegar ao fim. Porque ele era cruel. O transporte aquaviário é um transporte mais caro. Ele é menos, vamos dizer assim, ele é mais caro para a sua constituição. Mas depois, na operação, ele se torna caro, mas ele não tem manutenção de via, como o sistema de transporte rodoviário tem, e o ferroviário. Ele não tem manutenção, não tem a preocupação de emissão de gases poluentes, porque ele emite muito pouco. Então, assim, você consegue fazer um equilíbrio, mas ele tinha um problema. O transporte coletivo utiliza uma câmara chamada Câmara de Compensação, aonde as linhas deficitárias, e aí eu cito, você tem uma linha na Serra que opera Laranjeiras, mas você tem uma linha em Cariacica que opera Cachoeirinha Sabão, no município, que é um lugar que não tem pavimento. A terra é nua e crua. E aí o ônibus tem uma condição de estragar mais rápido. Então, é uma linha deficitária por ter menos população utilizando o sistema, além da via não ser uma via adequada. E aí você coloca todo o lucro do sistema dentro da Câmara de Compensação e equilibra o jogo. Eles incluíram na Câmara de Compensação o transporte aquaviário. E aí começou a falir o transporte rodoviário, que automaticamente pediu a saída desse modal aquaviário do sistema, com uma sábia decisão. Então hoje nós retornamos essa discussão. Eu disse para o governo do Estado à época que o lucro do Estado não tinha que ser financeiro. O lucro do Estado é social, é para as pessoas, para que elas possam ter o direito de ir e vir dentro de uma condição, de uma locomoção rápida, para que dê tranquilidade do trabalhador sair de casa, ir trabalhar, retornar para casa e ainda ter o seu lazer. Ter a dignidade de ter o seu lazer junto com a sua família ou com quem ele quiser. E aí nós conseguimos fazer com que o Estado comprasse essa ideia novamente, colocasse no papel, elaborasse um projeto, fizesse um estudo de viabilidade e apresentasse um projeto de licitação. E foi feito. Foi paralisado no governo Paulo Artung no final do ano, porque rondava pelo Estado e pelo Brasil uma crise. E que ela acabou passando, deixando pouquíssimos arranhões no Estado brasileiro. E aí o governador Renato Casagrande se elege, com o nosso apoio também, e retoma essa discussão. Então eu posso comemorar que essa é uma vitória de uma iniciativa nossa, da Comissão de Infraestrutura, e que o governo agora vai colocar em prática. Já está licitando. Inicialmente ele começa a operar a Vitória Vila Velha para chegar ao município de Cariacica, para melhorar assim, o transporte, a qualidade de vida das pessoas e a mobilidade urbana. Bom, deputado, a gente também tem uma outra discussão aí que o senhor tem colocado bastante ênfase, que são os investimentos, aumentar os investimentos no sistema portuário aqui do Espírito Santo, né? Como esses investimentos eles devem ser colocados assim, para melhorar o nosso sistema? Na verdade, assim, nós temos um problema no sistema portuário, principalmente no público, que é o sistema está saturado, né? Os nossos portos estão saturados com raríssimas exceções. Então nós precisamos de pegar a rota dos navios de maior porte. E como é que esses navios de maior porte atracam nos portos capixabas, se nós não temos um porto chamado Porto de Águas Profundas? Então nós começamos um debate, estamos estudando um porto de águas profundas no Espírito Santo. Não é um porto de águas profundas em município A, B ou C, e nem uma decisão política, por mais que no final a decisão de construir um porto tem que ser política. Um estudo técnico, com profissionais capacitados, para que nós possamos saber qual é a rota das cargas, que tipo de carga vamos receber, que tipo de carga nós podemos embarcar, qual é o tipo de operação a ser feita, qual é a logística para isso,
Qual é a área retroportuária que vai abrigar melhor um porto? Em qual cidade? Qual é a profundidade dele a partir de uma ponte, de 1 quilômetro, 2 ou 3? Qual é a profundidade necessária? E aí eu cito para você, 18 metros de profundidade. Você tem condições de receber qualquer navio para transportar qualquer tipo de mercadoria dentro do nosso estado. Porque nós temos um grave problema hoje. Hoje está se discutindo no Congresso Nacional um novo marco regulatório com relação à distribuição de royalties de petróleo. O Estado vai sair perdendo com isso, se essa discussão for para frente. Temos o problema do fim do Fundap, que é uma discussão de ICMS, que está sendo feita no Congresso Nacional, que é o que mais nos assusta. E esse incentivo faz com que as empresas operem no nosso Estado e que as cargas também passem pelos nossos portos, gerando divisas, riquezas, impostos que vão para a sua cidade melhorar a sua qualidade de vida. Com o fim do Fundap, nós teremos as receitas diminuídas no Estado, cidades sofrerão muito, Cariacica é uma delas, mas tem cidades que perderão quase a totalidade da sua receita. E como é que nós equilibramos esse jogo? Primeiro precisamos da mão do governo federal. O governo central tem que observar isso porque é uma crueldade. Nós estamos com todos os nossos esforços para que nós possamos não fazer com que essa morte seja súbita, que ela possa ter aí uma escala para que ela termine, que não seja agora por imediato. E se ela terminar? O que o governo federal vai nos compensar? Até então só ofereceu dinheiro a juros pequenos. Empréstimo o Espírito Santo não precisa. Nós precisamos de investimento na área de infraestrutura. Quais são as obras de acesso aos nossos portos? Elas estão boas? Claro que não. Elas estão prejudicadas. Qual é a dragagem do porto que nós sempre debatemos e que foi efetivada? Ainda não. Todas as nossas obras são paralisadas. A infraestrutura aeroportuária, o nosso aeroporto está lá com o nosso puxadinho inaugurado, mas já está saturado. E o nosso aeroporto? Então nós precisamos construir um superporto que atenda às nossas demandas, tendo uma infraestrutura, ou seja, as vias de acesso, as vias projetadas para o acesso, como a rodovia 447, rodovia federal, como o acesso ao Porto de Capuaba, que é uma área federal e que o governo federal tem essa dívida conosco, como a nossa malha rodoviária federal precisa ser reformada, ampliada, duplicada. Esse compromisso, esses recursos têm que estarem garantidos para que nós possamos, se perdermos algo, temos condições de disputar de igual forma, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e tantos outros estados que construíram terminais privados e que estão a alguns passos à nossa frente. Nós temos o nosso vizinho aqui que busca mercadorias e que vende mercadorias, Minas Gerais. E que ele vai mudar a sua rota se nós não melhorarmos a nossa infraestrutura, até porque já tem mudado. Ele vai para São Paulo e vai para o Rio de Janeiro. Nosso vizinho aqui do lado, São João da Barra, está construindo um porto por Eike Batista. E se nós não tivermos a nossa infraestrutura, nós não tivermos aí a nossa logística, tendo garantias concretas e reais do governo federal e com a parceria que o governo do estado possa fazer com ele, nós perderemos esse direcionamento de carga. Então, a construção de um superporto é uma obra importante. Eu estou dizendo, inclusive, de um superporto que inicie com recurso privado, fazendo, inclusive, uma PPP, com a parceria do governo do estado, dos municípios ou do município. Mas nós precisamos discutir e ter a mão do Estado brasileiro nos auxiliando aqui, para que nós possamos ter uma infraestrutura decente, para que nós possamos receber de volta pelo menos um percentual decente daquilo que nós contribuímos para os cofres da União Federal. Estamos nos minutos finais aí do nosso programa Ação Parlamentar. Temos ainda um último assunto que a gente não pode deixar de tocar nele, que é a questão dos royalties, né? Muito debatido aí em todo o Brasil, foi definido aí um novo modelo de distribuição dos royalties. Agora a discussão é outra, né? A Comissão de Infraestrutura, ela quer saber como esses recursos deverão ser aplicados. Temos aqui exemplo aqui no Espírito Santo de mau uso desse recurso? A Comissão é de Petróleo e Gás, porque eu presido as duas comissões, a gente trabalha muito em conjunto, né? Sim, claro. Eu presido a Comissão de Infraestrutura e também presido a Comissão de Petróleo, Gás e Energia. Você tocou num assunto muito importante. Primeiro, explicar para o telespectador por que está sendo discutido isso no Congresso Nacional. A instituição de um novo marco regulatório. Querem colocar que estados não produtores tenham o mesmo direito que estados produtores. Por que o estado produtor, como o Espírito Santo, tem direito a royalties? Não é um favor que a União Federal está nos dando, é uma compensação pelos danos ambientais, pelo impacto social negativo que ela gera,
se vazar um óleo na nossa linha de exploração, vai vir para a nossa costa, para as nossas praias, vai matar os nossos peixes, enfim, vai criar um dano ambiental grandioso, e quem é responsável por isso é o Estado do Espírito Santo. Com a indústria do petróleo efetiva no nosso estado, aumentou o número de pessoas para cá, a indústria cresceu e aumentou também a demanda dos serviços públicos essenciais, segurança pública, saúde pública, educação pública e tantas outras. E quem é que arca com isso? É o governo do Estado do Espírito Santo e as prefeituras. E como é que você teve aumentado o serviço se você não tem aumentado a sua arrecadação? É para isso que serve os royalties de petróleo, é para compensar. O que é que vai receber um município e um estado não produtor? Nada, ele não teve nenhum prejuízo. Ele não tem nenhum dano ambiental aparente por conta da indústria do petróleo e do gás. E é por isso que nós estamos batendo na tecla que pode se dividir, mas que tem que ter regra para quem produz, para quem explora. E aí teve uma discussão que foi colocada e que você me chamou a atenção aqui agora, num tema muito importante. Nós temos aqui diversos municípios produtores, 14, se não me falha a memória, e que está sendo seguido exemplo daqueles que aplicam bem o seu recurso, que é dos royalties de petróleo. Mas você me perguntou, tem algum município que dá um mau exemplo? Tem, Presidente Kennedy. O município de Presidente Kennedy dá um péssimo exemplo de como aplicar os recursos de royalties de petróleo. Mas ele é o único. É lógico que todas as administrações, os outros estados, até o próprio estado, pode errar numa aplicação A ou B. Mas o município de Presidente Kennedy dá um péssimo exemplo, inclusive alvo de artigos na Folha de São Paulo, no Globo e em outros jornais de repercussão nacional. E aí o Espírito Santo fica sendo alvo de que para que royalties de petróleo se ele não emprega bem? Os outros municípios empregam bem e o governo do estado emprega muito bem. E aí a Comissão de Petróleo tomou a iniciativa, diante desse temor que ronda o Congresso Nacional e que pode nos prejudicar, de nós termos prejuízos na nossa receita de royalties, de visitar e abrir discussões nos municípios produtores de como melhor aplicar os recursos de royalties. Nós sabemos que o petróleo é um bem finito, ele vai acabar. E aí como é que você vai deixar a cidade o dia que acabar esse petróleo? Muitas cidades, aliás, aplicavam esse recurso com grandes shows musicais, que é muito bonito no período de carnaval, ou nas festividades da cidade, ou no final de ano. E a cidade como é que fica depois disso? Então nós queremos investir, fazer com que a cidade, sem perder a autonomia dos prefeitos, é claro, discutir com a população o que ela acha que seria melhor aplicar o recurso. Conversar com a cidade e com quem está operando na indústria do petróleo, qual é a demanda que ela tem. O que a demanda da indústria do petróleo tem na região sul? De profissionais de que área? Nós temos que falar com os municípios para eles qualificarem os cidadãos da sua cidade, qualificando para uma área específica que é demandada na indústria do petróleo. Não meramente emitir diplomas de cursos de qualificação que não vão ser absorvidos pela cadeia produtiva de petróleo e gás. Então, assim, a comissão tem uma missão, agora a partir do mês de abril, ela vai começar essas audiências públicas em todos os municípios produtores para discutir com a sociedade, com o comércio, com a prefeitura, com a Câmara Municipal, com todos os segmentos organizados daquela cidade produtora, de o que eles estão achando dos investimentos em recursos de petróleo. Está chegando na sua porta? Está atendendo a cidade? Como melhor aplicar? Levando profissionais qualificados da área e pessoas estudiosas desse setor para que nós possamos dar um norte e melhor aplicar esse recurso que, como eu disse na inicial desse programa, não é meu, não é seu, não é do governador nem do prefeito, é de você, cidadão. Bom, deputado, o nosso programa chegou ao fim. Teríamos aí mais assuntos para conversar, mas infelizmente meia hora só. Eu agradeço a sua participação aqui no Ação Parlamentar. Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição para tratar desses temas que eu entendo que são muito importantes para a economia, desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Bom, encerramos aqui mais uma edição do programa Ação Parlamentar, que hoje recebeu o deputado Marcelo Santos, do PMDB, ele que é presidente da Comissão de Infraestrutura e também da Comissão de Petróleo e Gás aqui da Assembleia Legislativa. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela audiência e eu te espero no nosso próximo encontro. Até lá!